Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Como você está nesse dia? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para você. Saiba que você não entrou nesse vídeo por acaso. Eu creio que Deus tem algo para falar ao seu coração, tem algo para fazer na sua vida através dessa palavra, porque nada é por acaso. Eu quero compartilhar com você nessa manhã uma palavra que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 29, que diz assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam, grave essa palavra, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Eu não sei como que você se encontra nesse dia, mas se você está do jeitinho que está falando essa palavra, cansado, sem forças, sem ânimo, sem vigor, saiba que a palavra do Senhor está dizendo aqui que Ele fortalece o cansado e Ele dá vigor ao que está sem forças. E aqueles que esperam no Senhor, Ele renova, Ele faz coisas novas, Ele renova as suas forças, Ele traz de volta a força e faz com que a pessoa comece a voar alto como uma águia. Queridos, eu quero contar para você uma história. Eu não sei se você conhece como que é a vida de uma águia. A vida de uma águia é muito interessante. E ela nos dá um grande exemplo de vida. E é algo que você pode tomar para a sua vida e fazer como ela faz. As águias, elas têm uma longevidade muito grande. Uma águia, ela pode viver cerca de 70 anos. Só que chega na metade da sua vida, ela precisa tomar uma decisão muito difícil. Essa decisão que ela precisa tomar vai decidir se ela vai conseguir viver até os 70 anos ou se ela vai morrer na metade da sua vida. Olha só que coisa. É uma decisão que ela sabe que se ela tomar, ela vai viver. Agora, se ela não tomar, ela vai morrer. E por que é difícil? Porque é algo doloroso. É algo extremamente doloroso. Uma águia, ela chega na metade da sua vida, o bico dela começa a se encurvar. As suas unhas começam a ficar flexíveis, moles, e ela já não consegue mais caçar, ela não consegue mais pegar suas presas com facilidade. As suas penas, elas começam a ficar pesadas, sujas, né? Nessa idade, as penas dela começam a ficar um peso que ela não consegue mais voar com facilidade.
E o bico dela, por ser encurvado, também impede ela de se alimentar, de caçar. Então ela precisa tomar uma decisão de passar por um processo. Então, quando ela decide passar por esse processo, ela decide que ela não quer morrer na metade da vida dela, ela junta toda a força que ela tem e voa para um penhasco bem alto, bem alto. Como se fosse o último voo dela. Ela junta todas as suas forças e voa para esse penhasco. E fica lá no topo. Faz um ninho ali e fica ali, num lugar onde ela possa ficar por muitos dias. E ela fica ali deitada naquele ninho e ela começa o processo de renovação. A primeira coisa que a águia faz, olha, e antes de falar o que ela faz, esse processo dura cerca de 150 dias. Não é rápido, não é uma semaninha ela consegue se renovar, não. São 150 dias de renovo, de renovação. Ela pega o seu bico, que já está encurvado, e ela começa a bater ele numa rocha. Ela bate ele por várias vezes, até que ela consegue arrancar o bico dela nas batidas. E ela fica sem bico. Ela começa a arrancar as suas unhas, que já estão moles, flexíveis, compridas demais. E ela arranca todas as suas unhas. E ali ela começa a esperar, né? O bico dela crescer novamente, as unhas dela crescerem novamente. E aí ela continua o processo de renovação. Ela vai arrancando pena por pena e fica completamente sem pena. Ela arranca todas as penas dela. Aquelas penas pesadas, sujas, cheia de sujeira, cheia de gordura da sua pele, que vai acumulando nas penas. E ela arranca todas elas. E fica lá esperando as penas nascerem e crescerem novamente, para só depois ela conseguir voar novamente. Olha só que processo doloroso. Imagina ter que bater o bico até arrancar ele. Deve ser muita dor. Arrancar as unhas, depois arrancar todas as penas, passar pelo processo da espera, esperar crescer tudo de novo. E aí depois, meus queridos, ela fica novinha, ela fica toda renovada. E ali depois que ela passa por esse processo doloroso, ela vai alçar voos altos novamente. Ela vai conseguir caçar novamente como ela fazia antes. Olha só que coisa linda, que coisa tremenda. Ela vai conseguir viver o restante da sua vida como se fosse uma águia jovem. Ela vai chegar até mais ou menos os seus 70 anos, porque ela tomou a decisão de passar pelo processo, esse processo doloroso. E existem muitas pessoas que chegam até mim e falam: Cris, eu tô tão cansada, eu tô tão cansado. Eu tô desgastado emocionalmente, espiritualmente. Eu tô sem forças, eu acordo desanimado, eu acordo cansada. Eu estou frustrado. Quantas pessoas que chegam até mim e falam: eu tô frustrado. Eu não fiz nada daquilo que eu queria fazer na minha vida. Eu não consigo nem ter expectativa de futuro. Existem pessoas que chegam até mim e falam assim: quando eu era mais novo, quando eu era mais nova, quando eu era novo convertido, nova convertida, nossa, era tão diferente. Meu Deus, como que era bom, quantas coisas eu fiz. Pessoas que vivem de glórias do passado. Eu era assim, eu era assado, eu fazia isso.
Nossa, se você me conhecesse naquela época. Você já ouviu alguém dizer isso? Pessoas que vivem lembrando de coisas que passou, de coisas que viveu de bom. Ah, nossa, no começo da minha conversão eu sentia tanta presença de Deus. Nossa, eu tinha uma intimidade tão grande com Deus. Nossa, Deus se manifestava de uma forma tão tremenda na minha vida. E hoje estão pessoas frustradas, cansadas, precisando tomar uma decisão. Meus queridos, nós precisamos urgentemente rever a nossa vida. Parar de viver de glórias do passado. O passado já passou. O Senhor tem promessa de fazer coisas novas nas nossas vidas, mas você tem que deixar aquilo que passou, tanto ruim quanto boa. Não que a gente não pode lembrar daquilo de bom que aconteceu, sabe? De coisas boas que você fez. Mas é que tem pessoas que vivem só disso, só das lembranças do passado. Vive no passado, não consegue viver o presente e não tem uma expectativa de futuro. Não conseguem crescer mais, não conseguem avançar mais, porque pararam no tempo. Aí foram acumulando coisas, foram acumulando raiz de amargura, falta de perdão, mágoas, sujeiras, coisas que você vai adquirindo, hábitos que você vai adquirindo com o passar dos anos que vai te enfraquecendo. Você que não fazia muitas coisas começa a fazer, o velho homem aos poucos começa a voltar na sua vida. Você começa a se distanciar de Deus. Você começa a priorizar outras coisas. Você começa a olhar outras coisas. E Jesus deixa de ser o foco na sua vida. Servir a Deus fica em segundo plano. Você já está tão cansado que você quer ficar ali na sua zona de conforto. Ai, assim tá bom. Só que você começa a se afadigar. Você começa a ficar sem paz. Você começa a ficar agitado. Você começa a ficar perturbado e você não entende por quê. Um cansaço que vem que você não sabe de onde. Você acorda, parece que cheio de dores no corpo. E você não consegue mais viver. Você não consegue mais ter paz. Você não consegue mais ter foco. Então nesse dia eu venho dizer para você, passa pelo processo igual a águia. Tira da sua vida tudo aquilo que tem impedido você de viver um presente abençoado. Tira as penas sujas, carregadas de gordura, de sujeira, que está te impedindo de continuar a sua caminhada, está impedindo você de voar voos altos, está deixando você no chão estagnado, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Arranca essas penas, é doloroso, mas tira. Faz uma análise da sua vida espiritual, vê tudo aquilo que você está carregando, que não era para carregar. Tudo aquilo que você está fazendo hoje, que você não fazia, e aos poucos você voltou a fazer. Começa o processo de renovação. Faz uma limpeza na sua casa espiritual. Volte ao primeiro amor. Volte a buscar o Senhor como você fazia antes. Eu sei que não é fácil. Eu sei que o processo é doloroso, porque parece que quando a gente se afasta de Deus, parece que Ele fica tão longe. Mas quanto mais você vai dando um passo a cada dia, mais próximo você fica do Senhor.
Nem que seja um passo pequeno, mas dá esse passo. É doloroso? É. Você vai começar a sentir a presença de Deus? A sua vida vai voltar como era antes? Logo de cara? Não. Mas vai um passo de cada vez, até você chegar na onde você estava. E o Senhor vai fazer tudo novo na sua vida, o Senhor vai renovar suas forças. Porque tudo isso, meus queridos, muitas vezes é uma opressão espiritual. O inimigo ele vai lançando coisas na nossa vida que nós mesmos vamos permitindo. Nós mesmos vamos dando as armas para o inimigo lutar contra nós. Você começa já a ver coisa que não convém. Você já começa a ouvir coisas que não convém. Você começa a dar lado para más conversações, para murmurações, para pessoas maldizentes. Aí daqui a pouco você começa a se enfraquecer espiritualmente, aí já sai um palavrãozinho aqui, uma coisinha ali. Isso você vai se afastando cada vez mais de Deus. O pecado vai entrando. E quando você vai dar por si, você já está com peso. Você está cansado, você está frustrado. Porque a tua vida está longe de ser aquilo que você espera, longe daquilo que você já viveu. Mas o Senhor tem coisas novas para você. Então se renove, faça uma análise da sua vida e tira tudo aquilo que está trazendo esse peso. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar graça e força para lutar, para vencer esse processo. E olha, voar alto como águia. Porque muito longa ainda é a sua caminhada. Então, começa a se alimentar da palavra de Deus. Começa a se alimentar das coisas que são do alto. Começa a se fortalecer novamente. E você vai ver o novo de Deus acontecer na sua vida. Amém? Que Deus possa te abençoar nesse dia. Que você possa ser novamente uma bênção para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor.